Boa tarde, galera. Aqui quem fala é o Hats Drive da comunidade Manicômio Shade. Bom, nós vamos dar início ao nosso projeto da Escola de Designers e nós vamos mostrar para vocês algumas coisas acerca do Photoshop e também do Flash. Bom, a versão que eu utilizo do Photoshop, ela é a versão CS6 Extender, mas existem outras versões aí mais compactas, como a Portable e também a CC, né, que a galera utiliza. Atualmente estão usando a CC 2017. Vamos lá, abrindo aqui o Photoshop, né, dando início ao Photoshop CS6. Nós vamos apresentar inicialmente para vocês aqui então a nossa área de trabalho, que é quando você abre a interface do programa e surge aí então a nossa área de trabalho com as diversas ferramentas. A princípio, essa aula ela vai ser voltada para pessoas que ainda não têm um contato com o Photoshop. Então, aqueles que já têm um entendimento, peço a ter um pouco de paciência para nós estarmos demonstrando talvez técnicas mais avançadas em aulas futuras. Bom, inicialmente o que todo designer precisa aprender é conhecer o seu instrumento, ou seja, o Photoshop. Aqui na aba esquerda aqui, vocês podem ver que nós temos diversas ferramentas onde o mouse está correndo. Eu não vou explicar uma por uma agora, porque senão a aula ficaria muito grande. Inicialmente, ferramentas que nós iremos usar para aí os designers iniciantes é a ferramenta de mão livre, né? A ferramenta que é selecionar que a gente trabalha, e tem também aqui a ferramenta Pen Tools, que é o divisor de águas de todo o design. Quando o cara não consegue modelar com essa ferramenta, ele normalmente parte para outros tipos de arte, como fazer wallpapers, fazer signs em GFX, que será um outro módulo do nosso conhecimento, mas vamos aprender então a lidar com essas ferramentas basicamente. Aí nós temos ferramenta balde de tinta, ferramenta borracha, que se utiliza muito. Então, dando início, o que nós vamos fazer primeiro? Nós vamos abrir um novo documento, que vai delimitar a nossa área de trabalho, que nós não utilizaremos essa área completa, utilizaremos uma área menor. Você pode vir em arquivo, novo, ou simplesmente, quando você já aprender, aplicar Ctrl N, né? Ctrl mais N, que vai ser então o delimitador aí da sua área de trabalho. Abrindo essa aba, você tem que selecionar o seu tamanho. Nós designers trabalhamos muito com a medida de pixels, que é o que os fóruns utilizam, Facebook e demais outros sites que você possa querer criar artes. Definido aqui em pixels, mas também temos outras unidades de medida. Definido aqui em pixels, eu vou utilizar a largura de 450 pela altura de 400 pixels. É um tamanho bom para a gente começar. Ao meu ver, o melhor tamanho é o tamanho de 450 por 300, mas eu vou iniciar num tamanho maior para que todos possam pegar aí o conteúdo do ensino. Aplicar OK. E aqui então nasceu a nossa área de trabalho. Como vocês podem ver, tudo que nós criarmos neste fundo branco aqui vai ser relacionado ao nosso trabalho. Aqui nessa aba você tem algumas ferramentinhas também. A mais importante, isso aqui é totalmente personalizável, tá? Você pode, por exemplo, tirar aqui, ó, como vocês podem ver, e podem adicionar. Eu gosto de adicionar elas aqui e definir da seguinte forma: eu utilizo duas abas, que é a minha aba de camadas, tudo que eu criar aqui dentro irá aparecer aqui, e utilizo a minha aba de estilos. Eu posso mudar para essa aba de estilos tanto clicando aqui, como clicando aqui em cima. Como vocês podem ver, em qualquer dos dois locais eu vou conseguir modificar. Aqui tem alguns estilos, eu não adicionei todos os meus ainda, mas à medida que a gente for criando, a gente vai até mesmo construindo o nosso estilo. Bacana? Bom, galera, dentro da aula proposta aí, eu vou ensinar vocês a criarem uma sign modelada para vocês terem os conceitos prévios do que é modelagem. E dentro deste conceito proposto aí na videoaula, o meu interesse não é fazer muitas shapes, né, ou muitas camadas, que depois vocês estarão familiarizados com os jargões do Photoshop. Eu vou dar dois cliques aqui nesse cadeadinho e vai abrir aqui essa aba. Abrindo essa aba, dou em OK, só para me manter ele livre. Vamos lá, então, delimitar a nossa área de trabalho. Eu vou criar primeiro um lado da sign
e depois vou duplicar e formar então a nossa borda. Inicialmente eu vou vir em visualizar aqui e depois vou em nova guia. Por quê? Quando eu clicar vai abrir essa aba e aqui eu vou colocar 50%. O que isso vai fazer? Quando damos OK, nasce então aqui essa barrinha que delimita, né, o tamanho, a medida, metade para cá, metade para lá, que vai delimitar o tamanho da nossa sigla. Então eu vou formar tudo do lado esquerdo e depois eu duplico e coloco do lado direito. Vou vir aqui então na nossa ferramenta Pen Tools ou ferramenta caneta e ela tem três formas de selecionar aqui em cima. Quando você seleciona uma ferramenta, ela automaticamente aparece aqui nesse cantinho e você tem algumas peculiaridades dela. Vamos entrar na Pen Tools. Inicialmente eu vou usar a ferramenta forma, depois eu vou ensinar a ferramenta demarcador. A demarcador é normalmente utilizada para designers mais experientes que gostam de renderizar partes, que é cortar uma determinada parte de uma imagem, que gosta de criar shapes mais elaboradas e depois preenchê-las. Na ferramenta forma, aqui vocês podem ver, a gente vai criar, e tudo que eu criar, ele tem uma cor de preenchimento. Você pode selecionar essa cor de preenchimento tanto aqui, como pode selecionar aqui. Fica a seu critério. E até mesmo invertê-la, quando você clica aqui nessas duas setinhas pequenas. Bacana? Então vamos utilizar a cor vermelha mesmo. E partindo do nosso ponto zero, nós vamos criar algumas shapes, ou algumas camadas. Eu dou o primeiro clique, aqui, né? E aqui eu vou clicar com o botão esquerdo e vou segurar. Tá vendo que vai nascer aqui alguns pontinhos? Isso vai dar forma à nossa shape. Aqui eu cliquei, estou segurando ainda. Quando eu solto, vocês percebam que essa cor do preenchimento aqui, ela aparece aqui. Está criada a nossa shape? Ainda não. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui. Opa! Esqueci de explicar uma partezinha para vocês, deixa eu apagar aqui. Clico com o botão esquerdo. Clico com o botão esquerdo novamente em outro ponto e arrasto. Beleza? Aqui ela vai tomar a forma que eu quiser. Eu vou segurar Alt e vou clicar nesse quadradinho do meio. Por quê? Quando eu clicar nesse quadradinho do meio, essa parte aqui ela vai sumir. Ela sumindo, eu vou poder dar continuidade à minha shape para ela tomar a forma que ela quiser. Então, cliquei aqui no meio, percebam que sumiu. Vou clicar em outro ponto e ela vai dar sequência àquela mesma criação. Novamente, vou clicar no quadradinho do meio e vou recriar aqui em outro ponto a minha shape. Eu vou modelar ela do jeito que eu quiser. Bacana? Toda vez que eu quiser levar a minha shape para um ângulo novo, eu tenho que fazer esse processo de clicar no quadradinho. Bom, aqui está criada uma shape. Então nós devemos criar mais, né? Eu vou clicar com o botão direito aqui e posso rasterizar essa camada. Só que no momento eu não vou fazer isso. O que eu vou fazer? Eu vou clicar na camada 0, vocês percebam aqui. Vou trocar a cor aqui e vou criar agora uma camada preta para me diferenciar e poder fazer uma outra shape. O processo se aplica da mesma forma que se aplicou na camada anterior. Vou tentar não criar com muitas shapes para vocês não terem muitas dúvidas. Clico novamente aqui. Ainda vou continuar na cor preta. Lembrando que esse aqui não é um padrão, você pode seguir aquilo que você desejar. Fica a critério da pessoa que está criando.
Aqui no caso eu só vou dar a direção inicial para vocês e depois vocês vão criar os seus trabalhos. Bom, aqui eu já criei mais, no caso eu já criei 3 shapes, né? Essas shapes aparecem com o nome de forma, ou essas camadas. Eu, porque tenho o hábito de falar shapes, posso alterar a cor aqui para uma cor que eu quiser, um azul, por exemplo. Vou colocar o azul, isso não vai interferir em nada. Depois nós vamos estilizar ao nosso modo. Os estilos que vão determinar a cor da nossa sign. Então aqui eu vou criando, repetindo o processo. Eu estou sempre aqui, eu posso fechar, como vocês podem ver, né? Clique em cima do quadradinho, some toda aquela sistemática dos pontos. Repetindo aqui a questão dos pontos, eu vou pegar aqui um vermelho novamente, clico num ponto, faço um outro ponto que eu acho interessante, aonde eu acho interessante. Quando aparecer os 3 pontos, Alt e clico no meio, para me poder dar continuidade. Eu estou fazendo elas mais longas para vocês tentarem entender. Não gostei muito dessa forma, o que eu venho e faço? Se eu não gostei muito, venho aqui e excluo a camada. Excluir a camada. Ou simplesmente você clica em cima e dá delete. Bacana? Deixa eu construir uma outra um pouco menor. A Signatures é basicamente experimentação. Você vai fazer aquilo que te agrada. Opa, desculpa. Vou dar um Ctrl Z. Ctrl Z desfaz a sua última ação. Ctrl Alt Z desfaz quase todas as ações. Vai desfazendo até um determinado ponto. Então aqui isto. Opa, desculpa, pessoal. Acabou acontecendo um errozinho aqui. Aí, agora sim. Show de bola. Nesse ponto aqui, deixa eu dar um Ctrl mais aqui. Percebam aqui, ó. Nesse ponto aqui, fez esse formato. Nós podemos fazer o seguinte: nós podemos utilizar uma ferramentinha que nós temos aqui. Opa, desculpa. Que pode ser a ferramenta elipse, ou podemos simplesmente com a própria ferramenta da caneta construir uma outra camada aqui por trás. Deixa eu colocar ela no tom preto para a gente ver. E depois, na hora que a gente for estilizar, ela vai ficar um detalhe bem legal na nossa borda. Bacana? Então, tá aí o detalhezinho que a gente criou. É claro que existem várias formas de se criar esse tipo de coisa. Deixa eu dar um Ctrl menos, diminuir. Vamos lá novamente. Com preto mesmo, eu vou agora praticamente que fechar a nossa borda. Vou criar aqui uma shape. Bem puxada. Legal. Esse espaço aqui acabou sobrando um espaço muito grande aqui. Depois, se você quiser diminuir, você pode diminuir à vontade. Mas só questão mesmo de com o tempo. Vou criar agora uma vermelha. Se eu pegasse, por exemplo, essa camada número 7, né, e trouxesse aqui para cima, ela ficaria com a forma por cima da camada número 6. Então ela estaria por cima. Eu sempre vou clicando nessa camada de baixo, porque eu vou construindo abaixo da outra, casando as falhas que às vezes ficam. Como foi o caso aqui, ficou essa falha, eu peguei e construí um detalhezinho aqui na sigla. Bom, outra coisa agora que nós vamos fazer, né, é construir a nossa outra camada vermelha. Vou
construir ela para cá. Agora eu estou praticamente fazendo ela ao inverso dos desenhos que eu já tinha feito. E vou... Isso. Bacana. Criei apenas uma borda com 8 formas, bem simples. Vou selecionar todas. Você pode segurar Ctrl e ir clicando em cima de uma por uma e selecionar apenas as que te convém. Ou você pode segurar Shift, tanto na primeira quanto na última, e selecionar todas ao mesmo tempo. Vou só selecioná-las e vou colocar um pouco elas para cima. Seleciono aqui a ferramenta de mão livre, né? E vou arrastá-las um pouquinho para cima, só para deixar mais no meio, ficar mais legal. Aqui depois, nesse espaço, a gente pode construir o nosso chão. Eu sempre construo mais embaixo e depois elevo ela para cima. Bom, uma dica importante, vou rasterizar agora todas as camadas, como eu havia falado. Rasterizei tudo, todas essas formas. Para quê? Para eu deixar aplicar os meus estilos, fazer a aplicação legal dos estilos. Eu vou pegar um tema qualquer aqui na internet para a gente poder aplicar as cores para ficar uma borda legal. Renders. Não vou escolher um personagem específico, vou escolher um aleatório aqui para a gente tentar estilizar aí as nossas. Vamos. Pegar essa renda aqui da Arlequina pra gente criar. Vermelho e preto formam umas cores bem bacanas. Dá pra gente criar alguns trabalhos maneiros. Salvar aqui na minha área de trabalho. Beleza. Vou trazer ela aqui pra dentro. Como que eu faço isso? Ctrl O. E vou selecionar a render. Selecionei a render aqui. Vou abrir. Aí abriu aqui legal. Com a ferramenta de mão livre eu clico em cima da render, tá vendo? Movimento para qualquer lugar. Eu vou arrastar aqui para cima e vou colocar ela aqui dentro. Como ela ficou muito grande, Ctrl T. Percebam que vai abrir essa marcação aqui, ó. Toda essa marcação aqui. E eu vou segurar aqui Shift, né? E vou arrastar. Por que eu seguro Shift e arrasto para diminuir? Porque se eu diminuir, por exemplo, sem o Shift, ela vai dimensionar de uma forma toda estranha, tá vendo? Toda irregular, ó. A imagem vai ficar esticada. Então, dá um Ctrl Z, isso. Seguro Shift e redimensiono, que ela redimensiona todos os lados por igual, de forma gradativa. Bacana? Vou colocar ela aqui de lado aqui, só para mim poder escolher as cores. Então vamos lá. Eu vou partir aqui da primeira camada, né? Deixa eu só colocar ela Enter para tirar ali aquela seleção que a gente criou. Vou partir da primeira camada e vou selecionar cores que estejam bem próximas aqui. Quando você clica em cima do estilo, você vê que vai modificando a camada que estivesse selecionada aqui. Ela vai aparecer os efeitos que ela desenvolveu. Bom, o que eu vou fazer? Já aproveitando, vou dar uma dica para vocês. Aqui, esse estilo ficou um estilo legal. Tá vendo? Você consegue mexer nos efeitos de cada estilo. Quando você clica 2 vezes em cima de estilo, você consegue ir mexendo nos efeitos dele. Espera aí, deixa eu achar uma posição melhor para isso aqui. Acho que aqui vai dar. Basicamente, esse desenho branco que está aqui, que nós aplicamos a cor do estilo, ele é esse aqui. E aqui nós podemos mudar as suas opções de mesclagem. Nós podemos personalizar. Por exemplo, ao invés de eu colocar uma sombra projetada, que é o que está aqui, esse sombreamentozinho embaixo, eu posso colocar um traçado e definir o tamanho desse traçado, um pixel, por exemplo.
Bacana? Fica a critério da pessoa. Pode ser tanto na parte externa quanto interna, para ficar mais simples, né? Vou dar um OK. E assim você pode mexer de várias formas nos estilos. Vou ver se eu acho um preto bacana aqui agora, ou um vermelho, tanto faz. Esse preto aqui tá bacana, mas eu vou tirar esse brilho externo dele para tirar aquela camadinha estranha que ficou. Aqui eu vou colocar um tom avermelhado. Tirar a sombra projetada. E assim a gente vai estilizando pouco a pouco. Vou colocar um essa style aqui, basicamente eu vou criar ela. Deixa eu modificar os efeitos dela. Vou tirar o traçado. Sobreposição de cor, eu vou pegar a cor da própria render. Uma coisa interessante é quando você clica aqui, aparece esse seletor de cores. Quando você clica na imagem que está fora, você pode capturar as cores dessa imagem fora. E é muito legal porque você estiliza de acordo com o que você está criando. Tirar um. Deixa eu ver como está ficando lá fora, para não ficar tão escuro. Vou deixar ela preta. Não ficou muito estranho. Deixa eu selecionar a cor um pouco mais avermelhada. Isso. Aqui tá OK. Tirar a sombra projetada. Vou colocar um brilho. Esse brilho, posso selecionar a cor que eu quero também. Um acinzentado. OK. Opa, deixa eu voltar lá nos efeitos. Eu vou colocar o brilho interno, ao invés de um brilho. Você pode mudar aqui também e brincar da forma que você quer. Deixa eu tirar esse brilho externo aqui. Eu quero o brilho interno, desculpa pessoal. OK. Bom, como eu já sou um designer mais experiente, eu estou percebendo que aqui está ficando serrilhado, tipo uma serrinha, o estilo. O que eu faço para evitar o serrilhamento? Eu venho aqui, ó, suavização de serrilhado, que aí vai dar uma qualidade melhor para o seu trabalho. Como eu falei para vocês, aquele detalhezinho aqui de dentro, eu vou colocar esse negócio aqui porque ele dá um brilhozinho bem legal aqui nesse canto. Vou tentar colocar agora na forma de baixo. Opa. É a forma 4 aqui. Não tinha colocado. Vou tentar colocar um preto aqui. Isso. Show de bola. Vou colocar aqui essa cor aqui também, é uma cor bem legal, que combina bem com essa parte. Deixa eu voltar nessa camada 4 aqui e testar um estilo aqui que eu vi.
Esse estilo aqui ficou bem melhor na camada 4. Dá pra gente agora dar uma escurecida nele. Vamos pegar aqui na sobreposição degradê dele. Eu vou escurecer um pouquinho mais isso aqui, só para ficar mais escuro. Vai ficar um pouco mais legal. Isso, ok. Ok. Vamos colocar aqui, deixa eu ver, um vermelho. Ele ficou como se tivesse um pouco estranho. Deixar esse preto chapado. Vou tirar só a sombra. Isso. E agora, pessoal, eu criei com poucas shapes, é verdade, mas aqui eu vou criar mais uma shapezinha para ficar com um detalhe bacana. Volto aqui novamente, vou partir daqui para criar minha shape. Apareceu os 3 pontos, né? Relembrando, seguro o Alt e clico aqui e vou clicar aqui. Rasterizo a forma e vou colocar aí então um tom avermelhado. Isso, esse tom avermelhado ficou legal. Então tá criada aqui uma borda. Vou ocultar agora a render, oculto a render e vamos criar então a duplicação da borda. Vou selecionar tudo aqui, como eu falei, forma 1, seguro Shift, clico na forma 9, ok? Primeira coisa, nós vamos aplicar Ctrl mais G, ou seja, Ctrl G. Aí agrupou tudo em uma camada só. Quando ele agrupou, eu posso dar 2 cliques e renomear, colocar aqui borda. Se eu clico nesse olhinho, como eu fiz aqui com a render, eu oculto. Ele não vai deixar de estar no documento, mas está oculto. É como se eu apagasse temporariamente. Em cima da borda, eu posso duplicá-la de duas formas. Eu posso aplicar Ctrl J e criar uma outra pastinha com a mesma borda, né? Se eu der Ctrl T, por exemplo, vocês vão ver ela aqui, ó. Deixa eu trazer ela para cá. Estão vendo? A mesma borda. Aí quando você faz esse quadrado que a gente fez aqui com Ctrl T, a gente dá Enter para a gente poder movimentar. Vou deletar. Ou eu posso criar, para criar somente a borda, Ctrl Alt E. Ele vai mesclar todas essas partes que estão aqui dentro, mescla todas elas. Você não consegue mexer nelas de forma individual. Se você duplicar da forma anterior, você consegue mexer da forma individual. Mas normalmente nós criamos toda essa parte aqui primeiro, né, esse lado aqui, e depois aplicamos Ctrl Alt E somente para fazer essa mesclagem e virar a borda. Como eu fiz a mesclagem aqui, eu vou virar a borda agora. Ctrl T, clico com o botão direito e vou virar horizontalmente. Veja que ela virou a orientação dela, né? Ela trocou de posição. Vou arrastar aqui até onde der o limite. Percebam que ficou vermelha a linha quando atingiu o azul aqui. E como ela está fora de centro, eu vou colocar aqui. Beleza. Enter. Vou dar Ctrl H só para tirar a linha azul. Percebam aí. E aqui deixa eu posicionar. Está criada a nossa borda. O que dá para a gente fazer para dar uma melhoradinha nela? Eu vou arrastar ela aqui para dentro. Quando eu arrasto ela para dentro da pastinha, ela vem cá para a última. Vou selecionar a pastinha e acima dela eu vou utilizar essa ferramentinha aqui, ó, que é a ferramentinha elipse. Quando você clica, você cria círculos ou formas ovalares com ela, tanto faz. Apareceu aí, deleta, né? Só para demonstrar. E eu vou criar uma bolinha para mim colocar aqui em cima da borda, ó. Fica um negocinho maneiro.
Vocês percebam aqui, aonde está 53 e 46, que é largura e altura. Eu vou fazer uma exatamente do mesmo tamanho, para eu poder utilizar um círculozinho. Opa! Às vezes é um pouquinho chato que demora, mas é só você ir criando. Diminui só um pouquinho. O mouse ajuda, né? Deletar aqui e refazer. Aí. Vou colocar ela aqui em cima. Dividir mais ou menos o centro. E aqui eu aplico um estilo como nas outras que a gente fez. Só apliquei o estilo azul aqui só para dar uma diferençazinha para mim poder verificar. Vou aplicar da cor do tema, vermelho, né? É claro. E vou tirar essa sombra projetada. Percebam que aqui embaixo tem uma sombrinha. Bacana? Se eu não rasterizar a camada, percebo que ela fica meio serrilhada. Mas aqui é só vir aqui e rasterizar essa camada. Bacana? Vou dar um Ctrl J só para duplicar essa bolinha. Segurar Shift aqui e descer ela para cima da outra parte. Só para tampar essa emenda aqui, que é muito ridículo se essa emenda ficar. Bacana? Então, tá pronta aí a nossa borda. Deixa eu colocar a render aqui agora. Vamos posicionar a render aqui em cima para vocês verem como é que fica. Ctrl T, né, para redimensionar. Segurando Shift, a gente redimensiona. Agora, vou pegar na borda aqui, vou arrastar aqui para cima da forma 1 as duas elipses que nós criamos. Bacana? Por quê? Eu vou novamente aplicar Ctrl Alt E, vou ocultar a borda que nós fizemos todinha e vou deixar somente a borda mesclada. Por que eu vou fazer isso? Vou explicar a vocês agora para a gente criar o nosso fundo, que depois vai servir de base para nossa BG. Vou ocultar aqui a Arlequina. Vou vir aqui na camadinha da borda ou na camada azul, tanto faz. E vou pegar o pincel, essa ferramenta aqui, ó, pincel, vou colocar nesse daqui, de pontas rígidas. Vou aumentar aqui um pouquinho. Tá 99. Vou agora nesse ícone, que é um ícone para criar camadas, e vou criar aqui a nossa camada. Como eu estou com o pincel, o que vai acontecer? Toda vez que eu clicar, eu vou pintar aqui dentro. E isso vai ser o fundo da nossa BG, que depois nós vamos aprender a utilizar. O interessante é que você não passe a camada, porque senão como é que fica? Ele fica para fora da nossa borda, né? Então é você clicar nos limites, como eu estou fazendo aqui, ó. Devagarzinho você vai clicando aí, para poder fazer o preenchimento dessa forma. Bacana? E se depois a gente, lá no finalzinho, a gente criou e acabou ultrapassando, ou criamos e ultrapassou aqui, você tem duas opções: ou você aplica Ctrl Z, ou se você criou aqui, você pode usar a ferramenta borracha, por exemplo, para apagar o que está para fora da borda. Bacana? Criamos aqui então o fundo para depois aplicarmos a nossa BG. E aqui a nossa render. Já vou dar uma dica para vocês de como posicionar a render. Ctrl Z, selecionar aqui. Tá aqui a nossa render, por exemplo, da Arlequina. O que eu gosto de fazer? Tem gente que deixa por cima e vai apagando. Eu prefiro segurar Ctrl, clicar no quadradinho aqui da borda, que ela vai abrir aqui esse pontilhamento. Quando você selecionar aqui a render novamente, você vem com a ferramenta borracha e apaga tudo que tiver em cima da borda, somente na parte do pontilhamento. Aí depois você dá Ctrl D e pega a borracha e apaga o que ficou para fora da borda, como nós dissemos em momento anterior. Bacana? Tá aí posicionado então a nossa render na nossa borda. Vou criar mais uma camadinha e vou utilizar a ferramenta